vamos numa mensagem aqui para esse Seudat Mashiach. O tema dessa mensagem é decepções. Senhor nosso Pai, lhe peço que o Senhor me capacite a passar essa mensagem e que cada um dos meus irmãos aqui, remotamente em outros lugares, recebam do Senhor essa mensagem e tenha a vida transformada pelo poder da Ruach HaKodesh. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: decepções. A definição da palavra decepção no dicionário é o sentimento de tristeza, descontentamento, desilusão, desapontamento ou frustração, provocados pela ocorrência de algum fato ou situação inesperada. A decepção é um sentimento do qual todos nós, sem nenhuma exceção, estamos sujeitos. Podemos nos decepcionar com nós mesmos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, uma autodecepção. Podemos nos decepcionar com outras pessoas, com as ações, as atitudes delas. E isto muitas vezes ocorre também pelo nosso elevado nível de exigência para conosco ou para com outras pessoas. A decepção pode ocorrer dentro da nossa família, no ambiente educacional, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós estivermos interagindo de alguma forma. Mesmo porque nós planejamos, sonhamos, nós criamos muitas expectativas e nem sempre as coisas ocorrem da forma como nós gostaríamos. E nestes casos, normalmente surgem as decepções. Podemos experimentar esse sentimento de tristeza por vários motivos diferentes, em várias áreas da nossa vida, independentemente de posição social, uma quebra de confiança, a dedicação em um trabalho, um projeto ou alguma causa cujo resultado final não foi o que nós estávamos esperando. E isto traz decepção. Pior ainda quando, como resultado final, recebemos perseguições daqueles pelos quais dedicamos a nossa vida em amor. Muitas pessoas nos procuram em aconselhamentos e em algum momento, de alguma forma, eles afirmam: eu estou decepcionado, decepcionada. A decepção pode ocorrer mesmo dentro das congregações, irmãos. Mas a situação mais grave ocorre quando nos decepcionamos com Hashem, por não termos o que gostaríamos do nosso jeito, no nosso tempo, do nosso modo. Devemos dar graça ao Senhor por tudo que temos e dar graça por tudo que não temos. E devemos orar para não perdermos o que Hashem deseja confiar sobre a nossa responsabilidade nessa terra. Precisamos estar prontos, firmes, confiantes para receber o que Ele tem, para recebermos o que o Senhor tem para nós. No Monte das Oliveiras, antes de seguirem para o Getsemane, Yeshua, o nosso Mashiach, alertou todos os talmidins, os discípulos,
registrada em Matitial Mateus, capítulo 26, versículo 31. Vamos ler? Abrem as escrituras. Matitial Mateus, capítulo 26, versículo 31. Matitial Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então Yeshua lhes disse: todos vocês perderão a fé em mim, como diz o Tanar. Ferirei o pastor de morte, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Yeshua estava se referindo ao texto de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Depois que ele fosse ferido, todos o abandonariam. Kefa até concordou que os outros poderiam negá-lo, mas ele, Kefa, ele não. Matitial Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 33. Jamais perderei a fé em você. Kefa respondeu: ainda que todos o façam. Kefa poderia não confiar muito nos outros talmidim, mas demonstrou não confiar na afirmação do Mashiach Yeshua. Entretanto, Kefa confiava muito em seus próprios sentimentos e impressões. E eu não. Em teoria, seria bem difícil alguém decepcionar Kefa, pois ele não esperava muito dos outros. Entretanto, Kefa exigia muito dele mesmo. E neste ponto, Kefa, ainda que não tivesse a intenção clara, ele estava afirmando que Yeshua estava enganado, pelo menos com relação a ele. Irmãos, nas horas seguintes sabemos que Kefa negou Yeshua, como havia sido predito. Então, cuidemos nós de não rejeitarmos o que o Senhor nos revela, para não abrirmos espaço, brechas em nossas vidas para que Hassatã não consiga o direito para nos peneirar também. Yeshua pacientemente, em amor, ele insistiu ainda mais em alertar Kefa. Mais uma vez. Matitial Mateus, capítulo 26, versículo 34. Yeshua lhe disse: digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ainda assim, Kefa, na obstinação dele, continuava irredutível. Ele seguia nessa situação. Matitial Mateus, capítulo 26, versículo 35. Ainda que eu morra com você, Kefa replicou, jamais o negarei. E todos os talmidim disseram a mesma coisa. Preste atenção ao que a Ruach HaKodesh deseja ministrar em nossos corações através dessa mensagem. Kefa, ainda que sem conhecimento claro, rejeitou por 2 vezes a visão profética do Mashiach Yeshua. E isso pode estar ocorrendo na nossa vida, de alguma forma nesse momento. E podemos negar veementemente o que a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar. Podemos estar presos com confiança excessiva nas nossas próprias experiências, na nossa história de vida, e pior, podemos
tomar mentiras por verdades e até acreditar que podemos suportar o que nós não podemos. Podemos acreditar que somos quem não somos. E assim, não receber as correções que nós precisamos receber da parte do Senhor. Todas as vezes que a nossa opinião estiver divergente das Escrituras Sagradas, divergentes dos ensinamentos de Yeshua, certamente estaremos seguindo no mesmo caminho de engano que Quefa seguiu. Sempre que rejeitamos as instruções do Senhor, estamos sujeitos a cometermos erros ainda maiores. Quefa rejeitou as instruções de Yeshua por 2 vezes. 2 vezes ele rejeitou as instruções de Yeshua. E como consequência, negou conhecer Yeshua por 3 vezes. Somente quando o galo cantou, Quefa se lembrou do que Yeshua havia alertado e passou por uma imensa decepção consigo mesmo. Porque ele esperava mais dele mesmo. Shaul Hachalia nos alerta sobre o perigo de nos valorizarmos em demasia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por isso digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre sua própria importância. Em vez disso, desenvolva uma avaliação sóbria de si mesmos, baseado no padrão dado por Hashem a cada um, isto é, a confiança. Podemos olhar para uma situação e concluir: eu nunca, jamais faria isto. Tenha cuidado. O ideal é nunca medirmos nenhuma atitude de ninguém para não sermos medidos e sermos achados em falta diante de Hashem. Veja em nossos dias um mover espiritual maligno, onde muitos, mesmo dentro de congregações, têm buscado motivos pessoais para descartar as instruções do Tanar, da Antiga Aliança, mesmo com mandamentos perpétuos. Irmãos, o único modo de estarmos no centro da vontade de Hashem é vivermos pelas instruções das Escrituras, principalmente pelas instruções da Torá e dos profetas. Nós não podemos viver de um modo deliberado contra o que está escrito e esperarmos que Hashem compreenda os inúmeros motivos que nós temos para fazer isto. Reagir como reagimos ou falar o que falamos de forma contrária ao que Hashem nos instruiu fazer através das Escrituras Sagradas. Se alguém fez algum mal para você ou para alguém que você ama, ainda que você não revida, se você guardar mágoas em seu coração, isto de alguma forma crescerá. Você poderá alimentar maus pensamentos e criar raízes de amargura no seu coração, que poderão se transformar em enfermidades espirituais, com consequências até para o seu corpo físico. Se livre disso. Mas as Escrituras Sagradas nos ensinam que não devemos proceder dessa forma, que devemos perdoar. Se necessário for, devemos sofrer o dano e vencer o mal praticando o bem.
Mas será que concordamos com as Escrituras Sagradas? Ou será que, assim como Kefa pensou, pensamos também que as coisas com a nossa vida é diferente? Medite nisto. Comigo não. Mais uma vez, cuidado para você não se colocar em uma posição para ser peneirado por Satã. Irmãos, se nós estivermos contra o que foi instruído pela palavra, nós estamos discordando de Hashem. E isto é uma forma de negar a palavra viva, Yeshua. Porque quem ama o Senhor obedece às suas instruções. Para nós fecharmos, todos nós compareceremos um dia diante do tribunal de Yeshua. Como escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós compareceremos perante o tribunal do julgamento do Messias, onde cada um receberá as boas e as más consequências das ações realizadas enquanto estava no corpo. E será levado em consideração até os nossos pensamentos, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 16. Até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas. O melhor caminho para seguirmos é concordarmos com Yeshua e obedecermos às instruções de Hashem. Se o Senhor está falando alguma coisa, procure compreender o que está sendo dito. A Ruach HaKodesh nos orienta a pararmos de discordar da verdade. Hashem é a verdade. Se você ouvir alguma coisa proveniente do Senhor que não te agrade, peça ajuda para o Senhor. Forças para você mudar, ou até mesmo suportar e superar os desafios. Se você fizer isso, certamente se guardará de decepções. Ali, se Kefa tivesse, Senhor, me ajude a não te negar. Me dê força para lembrar tudo que eu tenho visto através da tua vida. Talvez a sorte dele fosse outra. É claro que ninguém se alegra com repreensões, eu também não. Mas posso testemunhar que todas as vezes que eu fui repreendido, foi para o meu próprio bem. Além do mais, Hashem repreende e educa a quem ele ama como filho. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez tenha chegado a um ponto de decepção com alguém, ou até com você mesmo, a ponto de não acreditar que Hashem tem um plano maravilhoso para a sua vida. E até mesmo de edificação do reino dele nessa terra através da sua vida. Veja o que diz o Senhor, Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois sei quais planos tem em minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem-estar e não de coisas ruins, de modo que possam ter esperança e futuro. Muitos de nós, por termos tido experiências ruins nessa terra, às vezes até resultados das nossas próprias más escolhas, acreditamos que o nosso futuro será sempre frustrado.
Mas Hashem é fiel à palavra dele. E se nós estivermos com a nossa vida alinhada pela palavra de Hashem, certamente receberemos sobre a nossa vida as promessas do Senhor. Se por algum motivo você saiu do propósito do Senhor, o propósito que Ele tem para a sua vida, a minha recomendação para você é: se volte para Ele. Se livre do seu pessimismo e maus pensamentos, porque Hashem tem uma nova história para você viver e contar ainda nessa terra. Tehillim, Salmos, capítulo 145, versículo 14. Adonai ampara todos os que caem e levanta todos os que estão curvados. Então confie nessa palavra com todo o seu coração. Não discorde dela e deixe Hashem te levantar, porque é o que Ele deseja fazer com a sua vida. Confie nele e deixe Ele te conduzir em vitória. É o desejo que eu tenho no meu coração. Em nome de Yeshua, receba isso na tua vida. Eu convido você a participar desse Seudat Mashiach com seus pensamentos voltados para a vitória. Vitória é essa que nos aguarda, porque o Mashiach venceu o mundo. Confie na palavra de Hashem. Vivam em novidades de vida. Estamos vivendo em dias muito difíceis, é verdade. Mas eu tenho vivido milagres por confiar em Hashem através de Yeshua. Confiar na palavra do Senhor. E eu convido a cada um de vocês a fazer o mesmo. Hashem é bom o tempo todo. Prove você também e veja que Hashem realmente é bom. Em nome de Yeshua. A Ruach HaKodesh desafia você a se lembrar disso. De forma contínua. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo. Se lembre sempre, Hashem é bom todo o tempo. Que o Senhor ministre o seu coração. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Yaakov, louvado e engrandecido seja Teu santo nome. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado. E nos ajude a termos força de compreender, entender, nos voltarmos para Ti. Nos ajude, Pai. Nós dependemos do Senhor. É o que eu lhe peço. Perdoa nossos pecados. Quando nós deixamos nossos pensamentos serem furtados da nossa confiança para com o Senhor. Nos ajude. É o que eu lhe peço. Nos coloque de pé, com cabeça erguida, sobre a torre forte que Yeshua, nosso Mashiach. Fica conosco nesse Seudat Mashiach e tenha liberdade. Toma o nosso coração na tua mão e conduza a nossa vida do teu jeito e do teu modo, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja.